Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Teorias para o seu negócio de buquês. Aqui nós discutimos as diferentes formas de apresentar o teu produto, ou seja, como atrair diferentes clientes para o seu negócio. E meu nome é Viviane Jacobi e o tema de hoje é: quem está em casa sem trabalho é porque ainda não aprendeu a fazer buquê, certo? Eu vou, então, compartilhar a tela, porque no Facebook e no YouTube eu faço compartilhamento de tela. Então, quem quiser participar e quem tiver esse interesse de fazer um negócio de buquê, seria interessante começar a fazer essas anotações, tá bom? Então, vamos lá. Aqui seria. O que primeiro a gente tem que analisar, tá? Com relação a estar em casa sem um trabalho, é exatamente o seguinte. Afinal, isso te incomoda estar em casa sem trabalho? Porque uma coisa é a opinião das pessoas, né? Ah, tu precisa arrumar um trabalho, ah, tu precisa estar em casa sem fazer nada e tal. Mas, na minha opinião, isso requer muito, muito trabalho mental da pessoa, né? Se tu tá em casa sem trabalho e isso mentalmente não te incomoda, isso tu é bem resolvido com relação a ficar sem trabalho, tudo bem, beleza. Ninguém tem nada a ver com isso. Concorda comigo? No entanto, se te incomoda ficar em casa sem trabalhar, para ti é que eu quero conversar, tá bom? Porque é o seguinte, se tu tá mentalmente ok, tô sem trabalho e tá tudo bem, tá tudo resolvido. Eu te pergunto, o teu futuro tá garantido? Porque uma coisa, eu, por exemplo, já passei dos 40, tá? Segredo aqui. Essa informação morre aqui com nós, tá bom? Promete pra mim, né? Mas, enfim, eu já passei dos 40. Eu já tive o azar de ter doença, né? De ter doença bem séria. Então, eu tive que fazer tratamento. E quando eu me deparei com uma doença séria, onde eu trabalhava todos os dias muito, 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 e eu tive que parar de trabalhar por um certo período enquanto eu fazia um tratamento, eu me deparei com a seguinte questão dentro da minha cabeça: e o meu futuro agora, né? Porque uma coisa é a gente estar trabalhando todos os dias, tudo certo, e achando que a gente vai morrer assim, porque a gente tem a vitalidade, a gente tem a saúde, a gente tem a energia para isso. Então, se tu tem a garantia de que o teu futuro tá ok, tu não precisa trabalhar hoje, ninguém tem nada a ver com isso, concorda? Se tua cabeça tá legal e com relação a isso de não estar trabalhando e o teu futuro tá garantido, beleza, né? Não precisa trabalhar, curte, porque são poucas pessoas que podem ter essa possibilidade, viu? Então, é o seguinte, porém, nem todas as pessoas que eu converso e que eu tenho o contato, tá? Eu verifico, eu percebo que muitas pessoas do meu contato mesmo, meu convívio diário, elas mentalmente não precisam, tão ok, que não tem trabalho, que não precisa trabalhar, né? O futuro delas está garantido, então, tipo, tenho grana, meu pai vai me bancar, tenho herança, sei lá, enfim, não vem ao caso, mas o futuro está garantido. Porém, profissionalmente, a pessoa é frustrada, porque ela gostaria de ter uma profissão, ela gostaria de ser especialista em alguma coisa, ela gostaria de ter um assunto profissional, porque há de convir que quando várias pessoas perguntam, quem é aquela? A Viviane, aquela florista, sabe? Então, querendo ou não, a parte profissional nossa, ela tá ligada à nossa imagem pessoal, né? Mesmo que por muitas vezes a gente tente separar isso em algumas ocasiões, olha, não, né? Não gostaria, eu gostaria de ser a Viviane, quem eu sou e tal.
e não vinculada ao meu trabalho, na maioria das vezes, na maioria das situações em que a gente conversa ou que a gente vai usar isso como uma referência daquela pessoa, a gente usa a parte profissional dela, né? Então, isso, não ter essa parte profissional bem resolvida, uma profissão bem resolvida, muitas vezes atrapalha algumas pessoas, sabe? Então, assim, isso precisa ser avaliado tu contigo mesmo, não é eu querer saber o que tu faz ou como que tu tá. Isso, sinceramente, eu já passo bastante trabalho de resolver comigo, né? Mas, assim, eu acho que essa é uma das grandes etapas que a gente tem que vencer na vida, uma das batalhas diárias é sobre a autocrítica, né? Porque é necessário que a gente entenda, se conheça, para que a gente consiga vencer as batalhas diárias que a gente tem na vida, né? A vida não é fácil, para mim, ao menos, ela é gostosa, ela é boa, mas ela não é fácil, né? Há de convir. E por último, e não menos importante, com relação a se te incomoda estar sem trabalho, é logicamente vinculada à parte financeira, né? Uma coisa é eu tô bem mentalmente, eu tô tranquilona aqui em casa, sem fazer nada, sem trabalho, tá, beleza, tô ali, vou ali assistir a sessão da tarde, nem sei se existe sessão da tarde ainda, mas enfim, se existir a sessão da tarde, vou lá assistir a sessão da tarde, o meu futuro tá garantido, afinal de contas, eu não preciso ser especialista em nada, eu tô bem assim, e financeiramente eu tô ok, eu tenho hoje, minha geladeira tá cheia, amanhã se eu quiser ir no mercado comprar tudo, eu também posso, então ninguém tem nada a ver com isso, concorda comigo? Tu tá bem assim? Beleza, tá? Agora, se em algum desses pontos que a gente conversou, tu não tá legal, fica aqui que esse vídeo é pra ti, beleza? Então é o seguinte, se tu tá em casa, sem trabalho, e isso tá te incomodando em alguma dessas partes que a gente conversou aqui, é porque tu ainda não aprendeu a fazer buquê, certo? Porque é o seguinte, fazer buquê te resolve todas essas etapas, tanto mental, que é uma delícia fazer buquê e trabalhar com flores, eu acho que é um dos melhores trabalhos que eu já ouvi falar, tá? Dos que eu tive, certamente, eu já trabalhei em várias coisas, mas certamente o trabalhar com flores é, sem sombra de dúvida, o que eu mais gosto. O futuro, ele te garante uma estabilidade de futuro, tá? Porque tu fica financeiramente estável, certo? Com relação à parte profissional, sim, a gente fica com uma carreira bem firme, tu é uma pessoa que as pessoas gostam de citar, eu sou florista, e isso é interessante as pessoas citarem, tá? E financeiramente falando, tu fica bem confortável, certo? Aí eu te pergunto, tu conhece um negócio de buquê? O que abrange um negócio de buquê? Então, eu vou dar uma explanada aqui sobre o que seria um negócio de buquê hoje, tá? Sobre o meu ponto de vista, é claro. Então, o negócio de buquê, ele é um mercado bem promissor, tá? É um negócio crescente, ano a ano, desde que eu iniciei o trabalho com buquês, ano a ano isso vai muda algumas coisas onde a gente consegue ir se aperfeiçoando, porém, ele é um mercado extremamente crescente. Cada vez mais as pessoas querem trabalhar com buquê, tá? Cada vez mais as pessoas querem comprar buquê, presentear buquê, tá? Então, assim, aqui eu peguei no YouTube e no Facebook, então se tu tiver a possibilidade de dar uma olhadinha, tu vai verificar ali que na preparação da minha apresentação, eu coloquei aqui uma reportagem sobre no site que eu peguei do site do Sebrae, com relação ao ponto de vista deles com relação à floricultura, tá? E aqui diz que é um negócio que está relacionado ao ato de se emocionar, ou seja, esse nosso trabalho ele gera não só o se emocionar,
quanto gerar emoção na outra pessoa, tá? E uma flor mostra e torna qualquer momento especial e inesquecível, certo? Então, assim, se percebeu que nesse ano de pandemia, uma época marcada pelo ser humano de momentos muito ruins e aflição, né? Com relação a futuro e presente, todo mundo muito fechado, sem poder ter o convívio com outras pessoas. As pessoas conseguem buscar nas flores essa parte de uma sensação mágica de emoção, tá? Naquele momento, certo? Então, assim, o presente, o buquê, ele não é em si só um presente, sabe? O presente de buquê, as flores trazem a emoção à tona. Quando eu faço buquê, eu adoro montar os buquês, eu adoro fazer a criação do buquê, certo? Mas quando eu vou fazer a entrega do buquê, que a pessoa, não só a pessoa que recebe o buquê se emociona, quanto todas as pessoas que têm ao redor, sabe? Então, assim, eu aqui, se eu começar a conversar com vocês sobre todas as vezes que eu já fui entregar buquê, eu tenho um livro, tá? Mas o seguinte, às vezes eu chego para fazer a entrega e todo mundo começa assim, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Pô, olha aí, esse é meu. Ah, eu vou filmar. Sabe, tiveram situações em que as pessoas filmaram como se fosse para elas, para poder apresentar para o namorado ou para o marido, entendeu? E é muito legal, sabe? É muito legal. Então, essa parte da entrega e de gerar emoção é uma das partes mais interessantes desse nosso negócio, tá? De buquê. Aí, então, mais uma vez aqui no site do Sebrae, na minha apresentação aqui do Facebook e do YouTube, que vocês conseguem fazer essa explanação aqui junto comigo, o Sebrae, ele identificou uma alteração com relação ao comportamento do consumidor, certo? Porque, primeiramente, as mulheres, elas só recebiam os buquês. Elas só recebiam os buquês, tá? E aí o que acontece é que o Sebrae identificou que hoje as mulheres não são mais só recebedoras dos buquês, elas são também consumidoras diretas de buquê. A Mar aí é uma que não pode negar, né, Mar? Que vai no mercado e vai na floricultura comprar flores para si mesmo, comprar flores para o consumo próprio, né? Para a gente passou a valorizar as flores e os buquês e, enfim, como um bem-estar, né? O buquê e as flores, elas não são mais só o que eu vou comprar para dar de presente. Óbvio que isso nunca vai acabar, né? Óbvio que esse presentear uma pessoa com flores é um dos pontos máximos, né, da floricultura. Porém, a gente começa a observar essa alteração do consumo, tá? Essa alteração de consumidor. E a partir do momento em que as mulheres começam a comprar flores para benefício próprio, para se presentear, isso tem uma alteração direta e causa vários efeitos no negócio da floricultura, tá? Então, isso a gente nunca tinha percebido tanto esse tipo de comportamento quanto foi esse ano de 2020. As mulheres precisavam sair do trabalho ou, enfim, se direcionar direto para casa porque não poderiam ir num evento, numa festa, num cinema, num shopping. Então, elas automaticamente precisavam ter algum bem-estar. E se conheceu e se aprofundou nesse tipo de coisa de ir na floricultura, de ir no mercado e comprar para si mesmo esse presente, tá? A gente começou a perceber muito isso quando a gente começa a verificar, por exemplo, aqui vocês vão ver, não sei se é aqui vocês vão ver que eu tenho plantas em casa, né? Todas as semanas eu coloco flores na minha cozinha, certo? Por quê? Porque isso, sempre que a minha família gira ao redor daquelas flores, o clima fica diferente.
o astral fica diferente, sabe? O ar que me passa é de uma casa bem cuidada, é uma casa que tem vida, é uma casa que tem cheiro de bolo, que tem flores, que tem cheiro de café, entende? Então é uma casa que tem vida, é uma casa que as coisas acontecem ali, é uma casa saudável, certo? Porque tem alguém cuidando, tem alguém zelando por ela. E isso foi muito importante num ano onde a gente estava incerto do nosso futuro, né? Então isso alterou muito o consumidor e alterou, deu um efeito muito direto no nosso negócio de floricultura. Outra reportagem que eu encontrei aqui foi no site do Portal do Agronegócio, em que cita que o Ibraflor, né, que é o maior instituto de flores do nosso país, ele com as mudanças do perfil das vendas, inclusive essa que a gente estava conversando até há pouco, e também com a ajuda dessa nova onda que teve, né, de tipo, olha, vocês não podem vir aqui na floricultura. Eu mesmo fiz várias campanhas na internet com relação a isso. Por exemplo, tu não precisa sair de casa. Eu botava os produtos que eu tinha à venda e só a pessoa tinha que agendar a entrega e os nossos vendedores, nossos entregadores iam lá e faziam a entrega com toda a proteção, evidentemente, mas se colocou no mercado esse delivery, né? Que na parte de alimentação, a gente já viu que dá esse boom, né? Na parte de alimentação, com essa história de entrega, e esse foi um dos fatores que também fez com que a floricultura se mantivesse estável no ano de 2020, no meio dessa pandemia, e que, obviamente, isso não acaba, tá? Depois que começou, não vai mais parar. Talvez ele tenha oscilações, o nosso mercado a gente percebe que tem muita oscilação com relação a vendas, com relação à procura de flores, dá picos de venda e volta, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, finados, né? E esse mercado de delivery entrou para ficar, certo? Muitas pessoas hoje me mandam mensagens e muitos consumidores me pedem, eu quero foto, né? Elas não querem vir na loja, eu quero foto, a gente envia a foto por algum aplicativo e a pessoa faz a escolha e a gente faz a entrega. Né? Então, isso, com essa entrada de delivery fortemente na floricultura, o Ibraflor percebeu que esse nosso setor deve ser impulsionado para um crescimento de 5% em relação a 2020, tá? A 2021, então eu vou reformular minha frase. 2021, o Ibraflor constatou que vai ter um crescimento de 5% com relação a 2020, certo? Isso é muito bom. Então, é um mercado, sobre o nosso fato que a gente está conversando aqui, que é um mercado promissor, crescente, certo? Outra fase muito boa do nosso negócio é que esse mercado do negócio de buquês, ele tem várias áreas de atuação, certo? Nós já conversamos aqui em uma live passada, mas eu vou voltar a citar que as áreas de atuação dentro de um negócio de buquês, elas são vistas e elas são percebidas por quem está dentro do mercado do negócio de buquês, tá? Porque quem está fora, quem observa e pensa, a Viviane passa o dia inteiro fazendo buquê lá e isso não dá dinheiro e beleza, sabe? Não é assim, não é assim. O que acontece com o negócio de buquês é que tu tem várias áreas de atuação, tá? Tu pode fazer somente corporativo, tu pode te profissionalizar, tu pode escolher uma área, estudar quais são as áreas, tá? Eu já vou te dar aqui uma ou outra, tá? Uma ideia, mas tem muitas, eu não vou explanar, não é nosso assunto de hoje da live, mas eu vou explanar no rasinho aqui esse assunto. Então, assim, oi, Juju, tudo bem? Então, assim, se tu quiser focar em uma das áreas de atuação de dentro de um negócio de buquê, tem diversas, tá? Eu vou te dar aqui uma explanada, então. Tu pode trabalhar, por exemplo, somente com empresas, só com a parte corporativa, tá?
Ou seja, tu pode trabalhar, fazer um pacote com algumas empresas, tá? E fornecer sempre buquês para elas, pegar todas as datas de aniversário dos clientes, dos clientes importantes, dos parentes dos funcionários, dos parentes da esposa de algum cliente muito forte, certo? Tu mantém um controle na tua empresa e tu faz as entregas e presenteia essas pessoas e no final do mês ou no início do mês tu faz um relatório para a empresa, manda um boleto, tchau e bênção, segue nos próximos meses controlando essas pessoas. Isso é um mercado ótimo. Tu pode fazer também outro mercado que é muito legal é a assinatura, né? A assinatura de flores. Antes se fazia muita assinatura para a empresa, somente, praticamente era só para a empresa. Hoje não. Hoje essa é uma das alterações que teve no consumidor. A gente faz assinaturas de pacotes de flores. Então, eu já vi empresas que fazem semanalmente, mudam o tema das flores, e aí as clientes que fazem essa assinatura de flores recebem semanalmente essas flores, e aí com essa alteração de temas, todas as semanas elas recebem flores diferentes. Então, assim, é o volume de flor que tu sabe que seria para aquela cliente. Por exemplo, eu quero um volume de flor para um vaso pequeno, eu quero um volume de flor para um vaso grande, né? E aí, semanalmente, tu entrega aquelas flores diferentes da última, e faz pagamento mensal normalmente e faz entrega semanal. Com esse tipo de coisa, tu consegue ficar controlando melhor o teu financeiro, né? O teu fluxo de caixa, né? Quando tu faz um recebimento mensal, tu consegue também controlar os teus pagamentos mensais e os teus funcionários, ou então o teu salário mesmo, o teu prolabore, né? Então, assim, outra área de atuação muito, muito, muito interessante são os buquês de noiva, certo? Tem pessoas, tem floristas, colegas minhas, que trabalham somente com buquês de noiva. E assim, buquê de noiva é um nicho que no ano de 2020 teve mais problema, porque foi fechado os eventos, mas agora esse ano vai explodir, né? Porque todas as pessoas que não casaram estão na fila de espera para casamento. Ok? Então é um mercado muito bom, muito, muito interessante, tá? O lucro é alto, é bem alto, né? E muito, muito promissor. Outras áreas de atuação seriam somente festas. Tu pode te especializar somente em festa. Olha, eu só faço festa de criança, só faço aniversário de criança, tu faz lá um contrato com alguma empresa que tenha, por exemplo, um espaço de festas. Olha, eu só vou fazer aqui todas as festas de criança, eu vou fazer, tu pode me chamar, que eu tenho aqui plano A, plano B, plano C, tais valores, né? Tais convidados. Não sei como que tu vai definir isso, mas mais ou menos essa é a ideia do geral, né? De um negócio. Outra coisa é a parte fúnebre, né? Tu pode te especializar, fazer alguns contratos ou alguns acertos com as partes de funerárias e tal, enfim, e tu mesmo ser indicado, e aí faz um preço especial para elas por causa do volume que aumenta. Isso é um mercado super, super, super promissor também, sabe? Crescente e muito lucrativo, certo? Aqui eu trouxe, então, uma matériazinha do site da Veja, aonde a mãe e a filha, uma mãe e uma filha, elas cuidam pessoalmente do ateliê, e além dos serviços convencionais, elas oferecem assinaturas, opção ideal para quem tem pouco tempo. O cliente recebe flores frescas semanalmente em casa. Então, aí é que eu me referia, tá? Elas abriram a loja há pouco mais de 2 anos, e elas colocam ainda um complemento, que seriam cadernos, velas, aromatizadores, onde elas mesmas fazem. Então, assim, a gente tem que se atentar. A gente tem que se atentar
Não só ao que o mercado precisa, mas às tuas habilidades, né? A gente tem que saber o quanto a gente se interessa pelo negócio e dá tudo de si, botar a cara a tapa, ultrapassar a linha do cagaço, e aí, depois da linha do cagaço, que a gente vai ter sucesso. Não é, Laurinha? Aí o seguinte, a questão 3 é possível ter independência financeira com esse negócio de buquês? Aí eu te garanto que sim, é um mercado extremamente rentável, porém, nós precisamos levar em consideração alguns pontos, tá? A questão as pessoas sempre me falam, eu sempre me falo não, mas eu reparo que algumas pessoas dizem, aquela pessoa, olha tudo que aquela pessoa ganha, a pessoa é rica, né? E aí eu tenho isso na minha cabeça com relação a pessoa ser rica ou não ser rica não tem a ver com quanto ela ganha. A pessoa ser rica ou não tem única e exclusivamente a ver com quanto ela gasta, certo? Por quê? Porque, sob o meu ponto de vista, uma pessoa que gasta mais do que ganha, independente do valor, ela não vai ser rica, ela é pobre, né? Ela vai estar sempre devendo, ela vai estar sempre com noite mal dormida, ela vai estar sempre preocupada, certo? Sempre estressada. Porque independente do valor, vou repetir, independente do valor que tu receba, tu vai ser rico ou não, dependendo do valor que tu gasta. Porque todas as vezes que tu gastar mais do que tu recebe, tu é pobre. Tu passa ali mesmo a ser pobre, certo? Então, quem ganha 1.000 e gasta 2 é pobre, tá endividado e numa bola crescente cada vez mais. Quem ganha 100 mil é rico para ti? Para mim seria show ganhar 100 mil. Porém, quem ganha 100 e gasta 200 mil é pobre. É tão pobre quanto o pobre que ganha 1.000 e gasta 2.000, certo? Estamos compreendidos? Então, assim, é possível ter independência financeira com esse negócio de buquês? Sim, é possível. Porém, tu precisa se atentar aos teus gastos, certo? Sempre a gente precisa controlar o quanto a gente está ganhando para saber o quanto a gente está gastando. O quanto é possível a gente viver com a realidade que a gente tem, certo? Estamos compreendidos até aqui? Beleza. A questão é possível ter independência financeira com esse negócio de buquê? Sim. A realização profissional que te dá um trabalho bem feito, seja ele qual for a tua escolha profissional, sempre vai ser gratificante, beleza? O que acontece que eu reparo é que nesse negócio de buquês, para mim, eu vou falar por mim, porque sou eu quem estou falando aqui para ti, tá? É extremamente gratificante a minha realização profissional com relação à florista. No início, quando eu comecei a trabalhar com buquês, eu chegava nos lugares e eu falava, as pessoas para a profissão, florista, as pessoas assim, que é isso? Que isso, sabe? Que tipo de alien, né? Totalmente fora, ET, né? Porém, depois de um certo tempo, hoje, quando eu chego e as pessoas me perguntam qual é a minha profissão, eu digo florista, as pessoas, uau, que coisa bem boa que deve ser. Eu digo sim, é realmente muito gratificante, sabe? É realmente muito legal, tá? É um trabalho ótimo. E para quem tiver a possibilidade de trabalhar e fazer o seu negócio de buquê, vai adorar a realização profissional, certo? Então, aqui, no site Veja, eu vi e coloquei aqui na minha apresentação, então eu volto a falar no Facebook, no YouTube, eu consigo fazer o compartilhamento da tela, e quem tiver interesse, então, em verificar ali. Aqui no site Veja, eu peguei uma matéria super interessante, aonde um casal, eles começaram a fazer, então, o negócio de buquês deles. Eles começaram primeiro a fazer por causa da festa deles, eles queriam fazer uma festa mais alternativa, eles são
queriam fazer uma festa especial para eles, da forma que eles identificavam como legal, como bacana, e eles estavam com dificuldade de encontrar, então eles resolveram eles mesmos fazerem e montarem essa festa, tá? Posterior a isso, eles perceberam que era muito legal e que eles tinham eles poderiam fazer esse negócio que eles tinham aprendido, facilitando a vida deles e colocando isso como mais uma profissão na lista de possibilidades da vida deles, tá? Então, o que eles fizeram? Nada mais, nada menos do que uma floricultura itinerante. Eles começaram a fazer, reformaram uma Kombi e eles fizeram uma floricultura itinerante que fica rodando pelo Rio de Janeiro. E aí eles foram fazendo primeiramente um serviço paralelo ao trabalho que eles já tinham, né? E aí depois aqui eles escrevem o seguinte: o negócio deu tão certo que agora a dupla, que largou as antigas profissões, prepara-se para abrir uma floricultura, uma loja fixa no bairro tal, lá no São Conrado, lá no Rio de Janeiro. Tu vê? Então, assim, se tu trabalhar com vontade, se tu te der esse espaço, né? Te der esse espaço de tu aprendendo e fazendo aos poucos e te dando essa liberdade, tu pode tranquilamente fazer e viver disso, tá? Uma independência financeira super boa, tá bom? Te garanto. Aí vem a pergunta que não quer calar. A pergunta do milhão. Afinal, como aprender a fazer buquê? Certo? Aí é assim, tu pode aprender sozinho, né? Tu pode aprender sozinho, tem muitos tutoriais na internet, tu vai procurar lá fazer uma busca incansável de quais os tutoriais que tem, como fazer buquê de girassol, como fazer buquê de rosa, como fazer buquê de noiva, e ali vão te dar imensas quantidades de buquês, né? Eu ainda estudo isso, viu? Eu mesmo que eu seja profissional há muitos anos na área de buquês, eu ainda sigo algumas pessoas que eu acho assim talentosas nas redes sociais e eu busco aprender com elas, tá? Para a gente sempre se especializar, porque uma coisa que eu acho muito, muito ruim é a pessoa olhar um produto e copiar ele. Isso eu acho não é interessante para ninguém, né? Não é interessante para ninguém. Primeiro, porque quando a gente trabalha com flores, a criatividade é tudo, tá? A criatividade é tudo, porque se tu não deixar aflorada essa parte de arte, essa parte de criação, o trabalho começa a ficar tedioso, né? Se tu só coloca aquele buquezinho, bababá, com aquela mesma embalagem, com aquele mesmo laço, todos os dias, aquilo fica chato de trabalhar, né? Então, assim, primeiro que fica sem o teu cheiro, sabe? Fica sem a tua assinatura, fica sem o teu perfume, ok? E quando a gente deixa aflorar a parte criativa de uma florista, aí é que a mágica acontece, certo? Então, assim, eu te indico, sim, procura conhecer bem as pessoas que trabalham, procura conhecer algumas pessoas que tu te identifica, sabe? Que tu gosta do trabalho, segue elas para que tu veja, olha, aquela embalagem que eu uso assim, aquela pessoa usou assim, pô, que legal, vou experimentar. Aquela lá, eu vou misturar. Quem sabe se eu misturar aquele negócio lá com aquele outro que eu tenho? Quem sabe se eu fizer assim, é diferente aquela dobra, sabe? Então, assim, tu consegue modelar coisas e tu vai aumentando a tua área criativa quando tu começa a ver algumas outras coisas, é onde outras pessoas que tu admira o serviço fazem, certo? Então, eu te indico, sim, busca, faz pesquisas, sempre, incansavelmente. Ou tu pode aprender como eu aprendi, né? Fazendo cursos, muitos cursos. Eu fiz muitos cursos, tá? Em vários lugares, em vários estados, com pessoas muito, muito interessantes.
E eu tinha que viajar muito, eu viajava muito, porque não existia ainda os cursos pela internet, os cursos online, onde a gente pode fazer o curso a hora que a gente quer, só ter uma internet, né? Isso facilita muito a vida da gente, né? Então, assim, eu tive que viajar muito e fazer muito investimento, não só no curso, né? Os cursos normalmente são caros, né? Os cursos de arte floral com as pessoas, os profissionais, eles deixam de trabalhar para gerar dinheiro para eles, para parar ali e te ensinar, né? Então, esse tempo, com certeza, a hora do profissional, ela vai se tornando à medida que o tempo passa, à medida que tu vai te aperfeiçoando no teu trabalho, a tua hora vai ficando mais cara, né? Então, quando um profissional para de gerar dinheiro para ele mesmo, trabalhar para ele próprio, para te ensinar a fazer alguma coisa, essa hora precisa ser bem valorizada, né? Então, agora, aí eu viajei muito, eu gastava não só com os cursos, então, mas com despesas de hotéis. Eu fiz muitos cursos em São Paulo, onde é o maior polo, né? Pela grande quantidade de produção, então, assim, tudo gira ao redor do veiling, né? E aí, então, eu fiz muitos cursos profissionalizantes lá, e aí, então, eu tinha que gastar com hotéis, com estadia, às vezes, semana, né? Às vezes eu não podia viajar de ônibus, porque demorava muito, então os gastos com avião para ir e voltar, sabe? Mais os transportes lá dentro, que na época não era nem Uber, e sim táxi, que era carésimo, né? Enfim, hoje tem a internet que te beneficia muito e tu tira todos esses gastos e o tempo de tu ficar hospedado em outra cidade, enfim, tá? Mas nada te ensina mais do que o campo de batalha, certo? Não adianta tu estudar, assistir 1000 tutoriais se tu não pegar umas flores e tu começar a fazer, tá? Então, assim, primeiramente, tu precisa dar uma olhadinha para ver o que tu vai seguir. Qual a linha que tu vai seguir, o que tu vai fazer, qual que tu gosta. Daí tu vai nos lugares, na floricultura, tu compra aqueles materiais que tu identificou que é isso que tu quer fazer. E aí sim, tu pega e começa a montagem, certo? Porque tu precisa identificar aonde são os teus pontos fracos, para daí tu pesquisar aquele detalhezinho e aí tu melhorar. Isso é uma das coisas que os cursos online têm, tá? De bom, de vantagem. Porque os cursos, por exemplo, que eu fazia, os cursos presenciais, onde eu aprendia, eu ia lá, olhava os cursos, pô, legal, aprendi, entendi. Chegava aqui na loja para fazer, eu não tinha a gravação daquilo, eu não tinha como rebobinar, eu tinha só que lembrar o que eu tinha anotado ali ou tal. Às vezes, muitas coisas eu não sabia que eu teria aquela dificuldade porque eu não tinha feito aquele arranjo, né? Eu não tinha feito aquele buquê. Então, se perdia aquilo ali, eu tinha que inventar a minha moda, né? Então, assim, o campo de batalha ele faz com que a gente se aperfeiçoe, com que a gente aprenda. E aí, com os cursos online, então, eu reparo que em várias áreas, não só na de buquês, mas sim, a de buquê é bem interessante, que tu faz a tua aula, aquela ali, tu estudou aquela aula, aí tu vai fazer, aí tu vai para o campo de batalha e vai montar o teu buquê. Aí tu te dificulta em alguma parte, tipo, mas agora, onde que eu vou botar essa folhagem? E agora, qual folhagem que eu escolheria? Qual flor será que eu colocaria aí? O que tinha mostrado naquele curso? Tu tem essa possibilidade de ir no curso, voltar e dar uma olhadinha de novo no passo a passo. Então, essa parte de cursos online, ele facilita bastante, ele é muito, muito interessante para a gente conseguir ver o detalhe da coisa, tá? Então, sim, como aprender os buquês, esses 3 passos que eu coloquei é bem interessante. Aí, o que acontece? A pergunta que não quer calar. É muito caro começar o teu negócio de buquê? Eu te digo, depende o tamanho que tu quer chegar, né? Depende o tamanho que tu quer começar, aliás, porque chegar, a gente chega, né? No tamanho que a gente quer. A questão é qual o tamanho que tu quer começar. Então, eu te indico assim,
tem a teoria do Érico lá, que é montinho, montão. Tu começa com um montinho, tu vai ali, tu compra para fazer uma venda de uma semana, tu compra aquela quantidade ali de coisas, tu consegue armazenar em algum lugar que tu tem, tu te organizou, e tu consegue ter aquele espaço físico ali para aquela quantidade, sem que tu precise investir em coisas maiores, né? Tipo espaço, loja, freezer, câmara fria, ok? Então, tu vai lá, tu vai num armarinho, tu compra as fitas que tu vai fazer naquela semana, tu vai ali numa papelaria, tu compra as embalagens que tu vai usar naquela semana, numa floricultura, encomenda as flores que tu quer usar naquela semana, faz aquelas flores, garante a venda daquilo, tu gerou o resultado daquelas vendas daquela semana, certo? Para a semana seguinte, tu já tem uma quantidade a mais de dinheiro, o teu montinho virou um montão, certo? Aí o que acontece? Aquele montão, tu tira uma parte, que seria para tua sobrevivência, pega aquele valor, reinveste para a semana seguinte. E assim sucessivamente. Semana a semana, o teu montinho vai ficar maior, porque tu vai investir o montinho, vai tirar um montão. Tu vai pegar um teu montinho na semana seguinte, vai ser maior do que a primeira. Do teu montão, tu vai tirar o teu montinho, vai reinvestir. O teu montinho vai virar um montão maior, certo? Então, a tua escala vai aumentando. O teu montinho vai aumentando, o teu montão vai aumentando. E aí, assim, tu não te prejudica, certo? Então, o conselho que eu te dou é invista sempre montinho, montão, montinho, montão, montinho, montão. E vai escalando. Combinado? Aí, para início, tu não vai chegar e já ter uma loja, tudo, tu nem sabe se tu sabe vender, tu nem sabe ainda que tu sabe fazer 2, 3, 10, 15 buquês numa semana, tu não sabe se tu vai dar conta daquilo ali por enquanto, tu não aprendeu, tu ainda nem fez, né? Então, assim, como vender se eu não tenho uma loja? Não é? Aqui, então, no site da Veja também, eu peguei uma matéria que muito interessante, que diz assim: conheça 10 floriculturas que vão muito além do óbvio. Por quê? Alguns ateliês moderninhos se espalham pelo Brasil para atender um público que busca mais do que os tradicionais buquês de rosa, certo? Então aqui tem umas histórias muito legais. Tem umas histórias de floriculturas itinerantes, com pessoas que montaram um Fusca lá, eles arrumaram o Fusca para fazer uma lojinha de flores e elas ficam andando com aquele Fusca e fazendo os arranjos. Para ali na cidade, tira as coisinhas que precisa, se organiza, uma banca, tal, vende as flores que tem naquela semana, certo? Então, assim, as pessoas precisam trabalhar com o que tem disponível, certo? Uma coisa é tu ficar, se eu tivesse uma loja, tudo seria fácil. Se eu tivesse, entendeu? Tu não vai chegar a lugar nenhum. Tu pega o que tu tem, nem que tu vá pegar a tua banquinha, que nem a gente fazia quando criança, eu ao menos brincava, a gente fazia uma banquinha, uma venda de suco de limão na frente de casa. A gente queria ter umas moedas, a gente queria ganhar dinheiro, a gente queria também trabalhar, né? Que nem os meus pais trabalhavam, eu também queria. Então a gente fazia, eu e a minha irmã, umas banquinhas de venda de suco, né? Isso era muito legal. Aí todas as vizinhas iam lá comprar, nos davam umas moedinhas, a gente saía realizada, né, com o dinheiro das vendas. Enfim, algumas aqui nessa matéria então do Fusquinha diz: quase tudo é feito pelos próprios proprietários, muitas vezes de forma personalizada, com flores menos óbvias e combinações inusitadas, tá? Acha o teu nicho e surpreende a galera, tá? Tem sempre espaço para gente criativa. Tem sempre espaço, tá? Aqui, nessa matéria também, eles falam também sobre outras meninas que agora elas já têm a loja própria, tá? Mas como elas começaram, elas não tinham. Então, o que acontece? Elas montavam os buquês em casa, faziam a venda e elas tinham uma bicicleta, elas saíam de bicicleta fazendo as vendas, né? Então, o que elas tinham? Elas não tinham Fusquinha, elas não tinham a Kombi da outra matéria, mas elas tinham uma bicicleta. Elas ajeitaram as cestinhas, deixaram com
uns tecidinhos, meio assim, ar fazenda, né? E colocavam os arranjos delas ali e ganharam a clientela. Tanto que elas conseguiram fazer o montinho, montão, que hoje elas estão montando a loja delas, fixa, certo? Por quê? Porque deu retorno. Por quê? Porque deu resultado. Por quê? Porque isso gera independência financeira, ok? Mas somente para quem passa a linha do cagaço, citada pelo Pedro Sobral. E aí, a mais interessante é que hoje elas ainda entregam de bike, mesmo com a loja física, elas entregam de bike, certo? Aqui tem uma outra possibilidade de uma menina muito legal, esse negócio de espaços compartilhados. Então, o que acontece? Ela e uma amiga ceramista, né, montaram uma loja juntas. Elas dividiram o espaço e fizeram uma loja juntas. Uma loja compartilhada, um espaço compartilhado, né, um coworking que hoje está super em alta. Então, assim, há possibilidades, tá? Pega todo o teu problema, bota na tua cabeça ali e acha soluções, tá? Não fica alimentando o problema. Pega o teu problema e acha soluções. Aqui, então, nós conversamos sobre isso, tá? Então, o que acontece? Eu vou te mostrar tudo que a gente aprendeu hoje, então, com relação a quem está em casa sem trabalho, é porque ainda não aprendeu a fazer buquê, certo? Aí nós vimos, se a gente conversou sobre se isso te incomoda de fato, tanto mentalmente, quanto se tu está com o teu futuro garantido, quanto o teu profissionalismo, tá? Se tu tá bem resolvido com isso, e com relação ao teu financeiro do dia a dia, certo? Se tu tá ok, não tô em casa, não tô incomodando ninguém e tô tranquilão, beleza, esse vídeo não é para ti. Tá bom? Então, se algum desses passos tu tem alguma manifestação de problema, esse vídeo era para ti, ok? Então é o seguinte, aí a gente conversou sobre a explanação do que é um negócio de buquê, né? Como montar sua floricultura, a gente citou a alteração dos consumidores, que foi identificado pelo Sebrae, né? A possibilidade de aumento, porque é um mercado bem promissor, né? Vista pelo Ibraflor. Nós conversamos sobre as diversas áreas de atuação que tem nesse negócio, que tu não precisa simplesmente fazer um tipo, mas sim tu tem várias áreas de atuação. Nós conversamos sobre se é possível ter independência financeira com esse negócio de buquês, e nós constatamos que sim, é possível ter independência financeira. Nós vimos como aprender a fazer buquê. Nós conversamos aqui, então, sobre o passo a passo de fazer buquê, como tu faz as buscas ali nos tutoriais, né? O que tu segue, o que tu modela, o que tu não modela, certo? Dos cursos online, os benefícios dos cursos online com relação aos presenciais, certo? E com realmente a fundo, tu consegue pegar mesmo a manha do negócio, vendo todo esse teu estudo e colocando ele em prática no campo de batalha. Aí sim é que tu vai ver os teus pequenos problemas e aí tu vai conseguir resolver eles no passo a passo, tá? Então aqui a gente está fazendo só um review do que a gente viu nessa aula de hoje. E aí a questão de muito caro começar, e nós conversamos sobre o investimento ser, sim, baseado em montinho, montão, e eu explico anteriormente, se tu tiver interesse, tu volta aqui para ver o investimento baseado em montinho, montão, que é o que eu te sugiro para iniciar qualquer tipo de negócio, principalmente este negócio de buquês, tá? E aí, a dúvida cruel é, como eu vou vender sem uma loja fixa? Beleza? Então, eu citei aqui algumas pessoas que inovaram nesse assunto e peguei uma reportagem do site Veja que diz das 10 floriculturas que vão muito além do óbvio, e aí eu citei algumas floriculturas itinerantes, tanto fizeram uma loja dentro de um Fusca, tem os que fizeram uma loja numa Kombi,
As meninas também que começaram fazendo as entregas e as vendas todas de bicicleta dos seus buquês e que hoje já estão com uma loja fixa. E também conversamos sobre as meninas que viram um espaço e fizeram um compartilhamento, fizeram então um espaço compartilhado, juntaram uma que queria trabalhar com buquês e outra que é uma ceramista e abriram juntas o negócio de buquês, certo? Eu agradeço aqui o teu tempo, tá? Espero que eu tenha resolvido aqui algumas dúvidas e eu te espero até a próxima. Grande beijo. Tchau, tchau.